Ou seja, né? Então aqui, na segunda metade do século XIX, né, a renda brasileira, a renda da economia brasileira começa a aumentar, como eu falei, começa a ter aquele efeito multiplicador, né, na economia brasileira. Né? Eu tenho um aumento da quantidade exportada, eu tenho o preço médio das exportações cresce mais do que o preço médio das importações, né? Então eu tenho uma e eu começo a ampliar a cesta a pauta de exportações brasileiras. Agora eu tenho café, açúcar, cacau, erva mate, fumo, algodão, borracha, couro. Eu tenho uma série de produtos, né? Eu tenho um aumento dessas exportações no Brasil, né? Então eu tenho um aumento das exportações no Brasil, isso vai ser importante, né? Produtos são produtos que vai, então isso vai ser importante no sentido qual? No sentido de que agora eu não dependo, não é aquele negócio de ciclo mais, né? Não tem mais a questão do ciclo econômico. Agora eu tenho vários produtos, eu tenho uma pauta de exportação que vai fazer com que haja aquilo que eu estou falando que é importante, que é o efeito multiplicador, né? Então, bom, eu tenho os termos de intercâmbio, né? Eu tenho um aumento de exportação de 46%, o aumento de importação de 8%, o preço das exportações 8%, né? Uma melhora nos termos de intercâmbio, né? Se eu tenho a melhora de termo de intercâmbio, eu tenho um aumento da renda, que significa a renda quase quintuplicou nesse período, né? É, 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 não só agora por chamado setor dinâmico. Não é como só o açúcar, né? Ele está gerando renda agora para para toda a economia, né? O Brasil agora, né? Você não tem uma região produtora, você tem agora o Brasil integrado por 5 regiões produtoras. Primeiro, você tem a economia do açúcar, o algodão, né? Que inclui setor de subsistência ligado a essas atividades do Nordeste. Você tem economia de subsistência no sul do país, que tem a ver com carne e couro, né? Você tem a ver economia do café, região central, Rio de Janeiro e São Paulo. Quer dizer que é a economia da borracha na Amazônia e a economia do cacau na Bahia. Ou seja, olha aqui a diferença. Na economia colonial, eu tinha aquilo que eu falei, eu tenho um ciclo e o resto do país não existe. Tem o açúcar, não existe o resto. Eu tenho a mineração, o resto não existe. Agora não, ó. Eu tenho regiões produtoras, regiões que se comunicam, né? Agora, forçosamente, o território brasileiro está se integrando. Né? Eu tenho a integração do território brasileiro agora. Eu tenho a integração do território brasileiro, né? Porque eu tenho 5 regiões produtoras agora. Eu tenho, ou seja, o que está acontecendo? Eu estou dando um dinamismo ao território. Ou seja, o território tá sendo dinâmico agora, né? O que é importante disso aqui, gente? Porque agora o território sendo dinâmico, né? O território ele gera renda, ele gera efeito multiplicador. Eu não tenho só o efeito local, como era na economia colonial. Eu não tenho só. Isso foi importante. Né? E é só a gente lembrar que você tem a urbanização, a ocupação da Amazônia, fundação de Manaus, Belém, né? Modernização dessas cidades aí, né? Você tem portos, o Porto de Manaus, quer dizer, você tem integração, você tem um movimento do território, você tem o território se movimentando, você tem o território ganhando efetividade, uso e efetividade, né? Isso é importante, né? Então, economia do açúcar e algodão, Nordeste menos Bahia, né? Que naquele momento já tem grande parte da população do país, em torno de 35%, né? É, é, só que agora o crescimento da renda é em torno de 54%. Né? Veja bem, como eu falei, não é que o açúcar deixou de existir, mas o açúcar volta agora a ganhar importância. Né? E não é ele mais, esse açúcar agora ele gera renda, porque você começa a ter trabalho assalariado naquele açúcar ali também. Né? Essa economia de subsistência do sul, né?
beneficiou-se indiretamente das exportações ao surgir o mercado para seus produtos, né? Então, erva mate no Paraná, charque no Rio Grande do Sul, vendas para o mercado externo e interno, né? Você tem 9% da população do país, né? E eu tenho um aumento da renda per capita ali. Então você tem o dinamismo no Nordeste e o dinamismo no Sul, né? Economia do café, 40% da população do país, né? Aumento da renda per capita, né? Você tem renda comida da borracha, né? Também eu tenho todos esses ciclos não, todas essas atividades elas são dinâmicas agora, estão dando dinamismo para o território, elas dão movimento ao território, né? O cacau na Bahia também, né? Então eu tenho em média, né, um total do crescimento da renda per capita do país a partir essas cinco atividades em torno de 1,5%. Isso é estrondoso, né? E de forma geral no país, o crescimento da renda real na segunda metade do século XIX acontece em torno de 440%, né? O crescimento da renda per capita 1,5% ao ano, né? Ah, é baixo? É alto. Se você pensar que nos Estados Unidos a renda per capita era um pouco menor, mas a população deles crescia mais rapidamente, né? E tem um detalhe, o Brasil saiu de 70 anos de estagnação para esse nível de crescimento. Então, veja bem, 70 anos de estagnado. De repente, ele começa a crescer, renda per capita 1,5% para um ano, né? Nos Estados Unidos, esse crescimento já vinha antes da dependência. Então, isso aqui é importante, né? Então, o Brasil está praticamente começando do zero, né? Então, a gente vê quando ele vai chamar aquela história de passivo colonial, então é algo que a gente começa a entender o porquê do passivo colonial, que praticamente nossa história, então vai começar quando? Então nossa história vai começar quando? Na época no século XIX, né? Nossa história vai começar no século XIX. Nossa história vai começar por quê? Porque tem passivo colonial, né? Então isso vai ser importante, vai. Então é o século XIX no Brasil que vai dar o estouro, vai, né? No século XIX que vai dar o estouro para o Brasil, né? Então o Brasil vai demorar 400 anos para poder acelerar. Daí o Brasil vai demorar 400 anos para poder se alavancar. Isso é complicado, né? Não é à toa que vai explicar o chamado subdesenvolvimento, né? Então, a gente pode dizer que o atraso do Brasil pode ser dado por conta desse processo de estagnação de mais ou menos 100 anos, de 1775 a 1850, crise da economia açucareira e advento da mineração, né? Então você tem elementos que vão explicar isso aqui, né? Então você tem aqui, né? Então a gente vai ver que para a gente tentar explicar o que foi essa discussão que a gente está fazendo, né? Formação econômica do Brasil é para quê? É para a gente tentar explicar vamos dizer assim, não sei se as características, eu não sei se é a origem do nosso, eu não sei se subdesenvolvimento é origem, né? Mas talvez a gente pode falar em características, pode sim, né? As características do nosso subdesenvolvimento, por que nós somos assim? Né? Por quê? Porque eu sou assim, né? Porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim? Não necessariamente. É porque as condições que eu fui criado fizeram assim. Né? As condições objetivas que eu fui criado fizeram assim. Aí leva à situação que nós somos, a situação que nós estamos. Né? A situação de atraso, de retrocessos político, econômico e social. A gente fala, é um país atrasado economicamente, é um país atrasado socialmente, é um país atrasado politicamente, mas porque as condições materiais não foram dadas por isso. Né? Até hoje a gente vive em função de elites, né? como eu chamo, de elites mesquinhas, chama atenção sempre para isso.
né, de elites mesquinhas. Né? Então a gente chama a atenção para pensar esses elementos que o Celso Furtado, Caio Prado, então, e outros autores que a gente não vai dar tempo de ler aqui, que vão sendo dados para a gente pensar a nossa condição, para a gente pensar a nossa situação. Né? Então, a gente vai encerrando por aqui. E aí, até na quarta-feira, a gente vai marcar uma conversa para a gente falar um pouquinho disso aqui, das aulas, que seria uma aula online, quase para a gente poder atualizar toda essa discussão. Tá bom, gente? Obrigado.